Bem-vindos! Vamos hoje conversar sobre um tema super interessante, um símbolo. Um símbolo que tem uma ligação muito interessante com o que nós conversamos ontem. Ontem nós falamos sobre o Om. O Om, ele tem um som que reverbera, não é? O que nós vamos falar hoje também tem um som que reverbera, que se mantém até suavemente desaparecer. O que nós vamos falar hoje é sobre o sino. Esse sino que é um símbolo em muitas culturas, em muitas religiões, em muitas filosofias, e que é muito utilizado na meditação também. Mas o que faz do sino um símbolo tão especial? É que, na verdade, ele, para muitas culturas e muitas religiões, ele simboliza a harmonia do cosmos, a perfeição do cosmos, o que há de mais espiritual. Então, quando nós tocamos um sino, nós estamos ligando terra e céu. Se esse sino representa a harmonia, a perfeição, na hora que nós tocamos aqui na terra, nós estamos não só nos ligando ao alto, como também, segundo muitas crenças, nós estamos invocando divindades, invocando aqueles seres espirituais que dentro das nossas crenças e das nossas filosofias são seres superiores. Bem, se nós acreditamos que esse som é um som espiritual que nos liga aos céus, que invoca os grandes seres, vocês concordam que ele então afasta os maus espíritos? Isso tudo dentro de crenças, eu não estou tentando convencer ninguém, tá? São formas de acreditar, são formas de visualizar. É o que esse símbolo do sino traz para muitas culturas e muitas religiões, que acreditam que maus espíritos têm medo do som do sino, porque ele traz esses seres de luz. Então, quando a luz chega, eles se afastam. Esse som do sino também tem, segundo algumas crenças, algumas linhas, quando ele fica reverberando, você toca e ele reverbera. Quando ele fica reverberando, essa frequência sonora atua nos nossos chakras, trazendo harmonia aos nossos chakras. Então, nesse momento, as energias em desequilíbrio, elas são dissipadas. Então, existe uma crença que o sino também afasta e libera energias negativas, energias mais densas, energias que não sejam puras. Ele, então, purifica o ser. Então, vocês percebem que tudo tem uma ligação? Os sinos também são utilizados como um objeto de anunciação. Então, ele foi utilizado para... no Natal, a gente usa muito o sino. Nós temos o símbolo do sino muito comum no Natal, porque ele é um símbolo de anunciação do nascimento de Jesus. A anunciação de iniciações. Então, muitas religiões, muitas linhas, as pessoas passam por processos de iniciação. Então, o sino é tocado nesse momento em que a pessoa passa de um estado para outro, numa iniciação. Também nesse passar de um estado para outro, acontecem nos enterros, nas mortes, nos cortejos
que vão tocando o sino. Antigamente se usava muito isso, né? As cidades pequenas, os cortejos andando pela rua e tocando o sino. Ainda hoje, alguns cemitérios aqui em Campinas, na hora em que o corpo sai do velório para ser enterrado, aquele cortejo vai sendo tocado o sino. Existe ainda isso aqui, né? Então, é um símbolo de anúncio de início de uma cerimônia. Então, muitas igrejas e muitos templos, quando vão iniciar as suas cerimônias, tocam o sino. Vocês já perceberam que algumas igrejas têm um sininho na porta e que a pessoa chega, ela toca o sino? Ela está anunciando a sua chegada e ela está sendo purificada. As energias negativas liberadas, para que ela, purificada, possa adentrar um espaço sagrado. Aqui na nossa casa nós temos um sino. Todo mundo que vem aqui se depara, né, com um cartazinho, toque o sino. Então a pessoa toca o sino. Olha que lindo! No momento em que ela toca o sino, segundo essa filosofia, ela está sendo purificada para adentrar um lugar que nós consideramos sagrado. Porque o nosso lar, a nossa casa, ela é sagrada, não é? Todos nós deveríamos tirar os sapatos para entrar em casa, para deixar a nossa casa sempre pura, limpa. Então o sino, ele tem todos esses símbolos. Na meditação, nós utilizamos muito a tigela tibetana, ou sino tibetano, mais comumente chamada, ou acertadamente, não sei se posso dizer assim, tigela tibetana. A tigela tibetana, ela vem em vários tamanhos, algumas com uns desenhos muito bonitos por fora, e ela emite um som, e essa nota se propaga. Então existe uma crença de que o som do sino é uma partícula do Om. Tá vendo? Como esse som se propaga. Então, a tigela tibetana, o sino, durante a meditação, ele pode ser usado também dentro de toda essa filosofia. Conexão entre céu e terra, então a conexão nós, eu pessoal, com a alma, eu transpessoal. Desculpem, purificação, liberação de... Então vamos pensar nos caminhos, nos passos da nossa meditação, não é? Purificação do nosso corpo físico, limpeza aqui, ó, purificação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, liberação de tudo que não pertence ao momento meditativo e purificação, elevação. Quando nós usamos o sino no meio da meditação, significa nós estarmos trazendo de volta, nós nos relembrarmos, porque é muito comum nós, durante a meditação, abstrairmos, sairmos desse momento meditativo, e quando nós nos damos conta, nós estamos com os nossos pensamentos em outras coisas. Então, o sino, o toque do sino durante a meditação para iniciantes significa também trazer a atenção de volta. Ele é um símbolo de unificação, de unidade também. É uma nota
Dizem, e eu não sei se isso, eu não entendo de música, então me perdoem, mas dizem que a nota emitida pelo sino é o si. E parece que existe uma conotação divina nessa nota. Eu não sei o quanto de verdade existe nisso, mas é algo que a gente ouve de vez em quando, tá? Eu nunca estudei isso a fundo para dizer para vocês isso não procede ou isso realmente é verdade. Mas fica aqui como uma dica, né, ou uma sugestão de vocês buscarem, quem sabe, mais informação em relação a isso. Então, quando nós tocamos o sino durante a nossa meditação, nós estamos trazendo o foco. Quando nós tocamos o sino antes do Om, que é muito comum, nós estamos trazendo aquela percepção de unidade, porque o Om é um símbolo de síntese. O sino também é uma nota, é um som. Então ele nos prepara, ele nos coloca, por ser esse som que tem uma conotação espiritual e que faz essa ligação entre céu e terra, ele também nos prepara para nós entoarmos a sílaba sagrada. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é lindo. Então, vocês concordam que é bárbaro a gente entender o que a gente está fazendo? Eu não sei vocês, mas eu não consigo fazer as coisas sem compreender. Sabe aquela criança que tudo quer saber por quê? É mais ou menos eu. Tudo eu quero saber por quê. Eu não me conformo em repetir um procedimento, uma cerimônia, seja o que for, sem saber por que eu estou fazendo aquilo. Por que eu uso o sino? Por que eu entoo o mantra Om? Por que entoar mantras? Por que nós fazemos a nossa meditação fazendo esse aquietamento do corpo, das emoções, da mente? Por que isso? É isso que eu venho fazendo nos últimos dias, trazendo para vocês um esclarecimento dos porquês, para que a gente possa... Meditação não é um estado de consciência? Como é que nós vamos entrar num estado de consciência sem ter ciência daquilo que nós estamos fazendo? Sem estar conscientes do que nós estamos fazendo? Como é que pode isso? Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo. Eu não gostaria de ter ninguém aqui como um papagaio que fica repetindo as coisas no automático. Nós somos seres pensantes. Nós precisamos usar a nossa mente. A meditação não é uma ferramenta de uso mental? Ela não se utiliza da mente? Nós temos que colocar nossa mente para funcionar, para entender também esse processo todo. Quanto mais nós entendermos esse processo, melhor nós vamos usar essa ferramenta. Não é verdade? Se a gente tiver um celular em mão, se esse celular tiver 1001 possibilidades de aplicativos, de coisas para a gente fazer com o celular, e a gente não sabe, a gente só sabe ligar o celular, ligar para alguém ou ver mensagem de WhatsApp. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos utilizando essa ferramenta na sua potencialidade. No entanto, se nós conhecermos tudo que está dentro daquela ferramenta, todas as possibilidades, nós não vamos utilizar essa ferramenta de uma forma muito mais adequada e muito mais eficiente? Essa é a minha vontade aqui. Que todos nós possamos cada vez mais utilizar a meditação na sua potencialidade, no seu melhor, conhecendo cada vez mais para utilizá-la
de forma mais eficiente, cada vez mais. Tá bom, queridos? Vamos meditar então, vamos fechar os nossos olhos, vamos iniciar a nossa meditação com o toque do sino, anunciando o início de um movimento. Bom? Vamos então fazer uma inspiração mais longa e profunda. Observar os nossos pés, se estão bem assentados no chão. A coluna ereta. As costas levemente afastadas do encosto da cadeira, queixo paralelo ao chão. E agora então nós observamos se temos alguma dor, algum desconforto, alguma tensão no nosso corpo. E se identificarmos, relaxamos. Observamos as nossas emoções e as convidamos a serenizar. E a nossa mente a se acalmar, a aquietar. Percebemos assim uma coerência, uma unidade no pensar, sentir e agir. Observamos que essas atividades estão em cooperação com a nossa meditação. É só nesse estado cooperativo, nesse estado de integração, que nos é possível iniciar o processo meditativo. E então, como símbolo dessa integração, nós visualizamos no ponto entre as nossas sobrancelhas uma estrela dourada de 4 pontas. E assim, nós nos conectamos com o nosso melhor, com o nosso eu transpessoal, a nossa consciência, a nossa alma. E nós trazemos um símbolo para facilitar essa conexão. Visualizamos assim uma esfera de luz branco-azulada, logo acima da nossa cabeça. E construímos um fio de luz dourada que liga o topo da nossa cabeça a esse centro avançado de consciência. Que pode ser reconhecido por suas inúmeras qualidades, virtudes, das quais nós destacamos 3. E então visualizamos a luz da alma afluindo por esse cordão de luz dourada e iluminando a nossa mente. E nós vamos percebendo a nossa memória sendo resgatada, capacidade de concentração ampliada,
capacidade de adquirir conhecimento e todas as nossas potencialidades intelectuais. Passamos a discernir mais e melhor. Discernir entre o que é real e o que é ilusão, o que é passageiro, o que é apenas uma distração e em épocas passadas nos pareceria como realidade. Essa conexão que a luz nos proporciona nos torna mais intuitivos e inspirados. Percebemos o amor da alma afluindo por esse cordão de luz dourada, trazendo harmonia às nossas emoções. Nós nos apropriamos das nossas emoções e deixamos de reagir segundo situações externas, segundo desarmonias externas, perturbações externas, e passamos a responder a todas essas situações cada vez mais em equilíbrio, em sensatez, em prudência, em harmonia, em compaixão. Percebemos a vida espiritual afluindo por esse cordão de luz dourada, nutrindo cada célula do nosso corpo, nos trazendo saúde e bem-estar. E nós nos sentimos com mais vitalidade e jovialidade, de forma ao nosso corpo físico contribuir com a execução do nosso plano divino aqui na Terra. E então nós nos visualizamos como grupo numa grande roda e compartilhamos uns com os outros essas qualidades recém-acessadas da alma. Nesse compartilhar, nós nos fortalecemos. Nós nos percebemos uma unidade. Não existe mais o eu, ou o ele e o ela. Existe o uno, o grupo. E nesse momento, não sou eu mais quem medita, mas o grupo medita através de mim. Não sou eu mais quem ama, mas o grupo ama através de mim. Não sou eu mais quem serve, mas o grupo serve através de mim. E então, nessa consciência de unidade, nós nos colocamos a serviço, visualizando
toda a humanidade. E toda essa qualidade de energia, todas essas qualidades espirituais que nós acabamos de acessar, nós compartilhamos, nós irradiamos a nossa irmã humanidade. Então, ao primeiro toque do sino, nós vamos visualizar a qualidade luz sendo irradiada a toda a humanidade. Ao segundo toque do sino, nós vamos visualizar a qualidade amor sendo irradiada a toda a humanidade. E ao terceiro toque do sino, nós visualizamos a vida espiritual sendo irradiada a toda a humanidade. Nós visualizamos essas três qualidades espirituais que constituem a essência de cada ser vivente na Terra, sendo irradiada e reverberada em cada um. Luz, amor e vida, propósito de vida a cada ser humano do nosso planeta. Que essas qualidades inspirem a humanidade a viver relações mais pacíficas, mais respeitosas. Que toda essa luz ilumine a mente de todos aqueles que estão trabalhando para conter esse vírus. Que todo esse amor se manifeste nas atitudes de todos aqueles que estão trabalhando com as vítimas do coronavírus. E que toda a qualidade de vida espiritual traga vitalidade, saúde e bem-estar a todos os acometidos pelo coronavírus. Que a luz, o amor e o propósito seja recebido, irradiado a
todo o ser humano, de forma que inspire a humanidade e que nós todos possamos sair dessa pandemia um passo além em consciência planetária. Que todos nós possamos amorosamente, conscientemente atender a esse chamado desta pandemia. E assim nós vamos nos desconectando de todas essas imagens, disponibilizando essa qualidade energética ao nosso planeta, de forma a ser acessado por todos aqueles que a invoquem. Vamos trazendo a nossa atenção à nossa respiração, a esse momento, ao local em que nós nos encontramos. E devagarinho, cada um no seu tempo, reabre os olhos. Uma boa noite a todos, fiquem na luz. Muito obrigada meus queridos por mais essa oportunidade de servir com cada um de vocês. Até amanhã, bom descanso a todos. Beijo no coração.